Encerramento da 4ª Jornada Jurídica da Justiça Militar da União e, encerrando esse evento, a senadora Heloísa Helena. Senadora, é um prazer muito grande poder falar com a senhora aqui no programa Léo de Oliveira, na TVE, no momento em que muitas discussões acontecem no Brasil. Bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Juiz de Fora, participando dessa jornada jurídica. Lógico que eu queria estar aqui mais tempo para que a gente pudesse participar de outros eventos também, mas essa situação nacional, o nosso trabalho no Congresso, o cumprimento da obrigação constitucional acaba realmente nos deixando mais no Congresso Nacional. Mas é uma alegria muito grande, eu sei que é um momento muito difícil da vida nacional. É um misto de traição às concepções programáticas da esquerda socialista e democrática e desvios éticos inimagináveis, né? Toda essa catástrofe que tem acontecido, dos crimes contra a administração pública, do Caixa 2 de campanha, do balcão de negócios sujos que o Palácio do Planalto instalou no Congresso Nacional. Claro que isso é muito difícil e muito triste para todos nós, mas a gente continua lutando, debatendo, apresentando preocupações e, acima de tudo, alternativas para esse país maravilhoso. Hoje a senhora falou sobre ética na política. Estamos vivendo em um país de escândalos políticos, pessoas famosas na política estão aí praticamente se desabando dia a dia. É fácil falar de ética na política neste momento? Não, é lógico que para quem tem a consciência tranquila é sempre mais fácil fazê-lo, mas as circunstâncias nacionais realmente criam uma dificuldade muito grande, até porque o que a gente tem visto na relação promíscua, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, empresários apaniguados da estrutura do poder, no caso específico da CPI dos Correios, quando eu estou trabalhando mais, você identificar que eles fraudavam do processo de instrução do edital de licitação, fraudavam a licitação, a execução contratual. O gestor operacional dos Correios foi entregue a 3 gangues partidárias que, por sua vez, promoviam fraudes nas licitações a empresários que financiavam o Palácio do Planalto. Olha, é uma situação muito grave, realmente muito grave, e como se isso não fosse pouco, o cinismo e a dissimulação foi tanta, a confiança na impunidade foi tanta, que nós vimos, da semana passada para cá, a prateleira de mercadoria parlamentar que foi instalada no Congresso Nacional para eleger a presidência da Câmara. Então, é um momento de muita tristeza, de muita indignação, porque não é fácil você identificar todos os dias aqueles escândalos, né? As dificuldades do procedimento investigatório, a operação abafa, as manobras fraudulentas, embora inteligentes, mas desprezíveis que o governo e a base de bajulação do governo no Senado e na Câmara tem montado, realmente tem sido muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que continuar tendo esperança, tem que renascer com o sol a cada dia, em coragem, solidariedade e esperança. Tem que ter fé em Deus e fé na luta do povo, para que a gente, mais cedo ou mais tarde, apesar das traições, das condutas não éticas, da corrupção, acho que a gente tem que continuar acreditando que mais cedo ou mais tarde faz desse país maravilhoso a pátria soberana, justa, igualitária e fraterna, como sonha, como luta, como quer a grande maioria do povo brasileiro. A senhora se referiu a alternativas, agora há pouco, para o Brasil. Que alternativas seriam essas? Olha, nós estamos montando um fórum de debates nacionalmente, dando conta das especificidades regionais, das peculiaridades estaduais e municipais, mas para nós é essencial construir uma alternativa de justiça social para ser apresentada ao povo brasileiro em 2006, independente do calendário eleitoral, mas disputar mentes e corações em torno de um programa claro de justiça social para o Brasil, que dê conta da soberania nacional, da democratização do Estado brasileiro, do desenvolvimento econômico sustentável e inclusão social. Isso é essencial porque nós, eu tenho dito sempre, nós não vamos ficar em 2006 diante do falso dilema entre os neoliberais do PSDB e os neoliberais do PT. Então, quem acredita na fatalidade do fim da história pode até
se converter ao projeto neoliberal com tranquilidade e com facilidade. Nós não. Nós entendemos que mesmo sob a égide da globalização capitalista, é possível reformar o Estado brasileiro, que vem sendo parasitado e privatizado a serviço de uma minoria. É possível fazer uma política econômica que não seja subserviente ao capital financeiro, que possa simbolizar controle de capitais, o aumento dos gastos públicos na área da saúde, educação, segurança pública, assistência social, saneamento básico, moradia popular, aquilo que de fato significa as políticas públicas e a essência do Estado brasileiro, mesmo, volto a repetir, sob a égide da globalização capitalista, mas com soberania nacional. Antes de falar sobre o trabalho do PSOL para 2006, eu gostaria de saber se a senhora se sentiu traída pelo presidente Lula quando foi expulsa do PT. Eu não guardo mágoa nem rancor desse processo todo. Acho que acabou estabelecendo mecanismos para que a gente tenha a possibilidade de construir uma nova estrutura partidária que minimize os riscos de que ela se transforme numa estrutura degenerada e burocratizada. Claro que é muito triste para todos nós ver o que era o maior partido de esquerda da América Latina, o PT, hoje é uma ferramenta da propaganda triunfalista do neoliberalismo. É muito triste também ver a maior liderança popular da América Latina, que é o presidente Lula, um operário, retirante nordestino, filho do povo, que foi eleito pelas mãos livres, belas e legítimas, numa eleição que simbolizou tanta esperança e hoje faz exatamente tudo que condenou, que criticou ao longo da história, além de montar esse gigantesco esquema de corrupção. Então, isso, para mim, é muito mais doloroso do que mesmo o processo de expulsão. O processo de expulsão é uma experiência quase que individual. Embora tenha sido expulso a Luciana, o Babá, o João Fontes, os 3 deputados federais que foram expulsos comigo e muitos outros militantes da esquerda socialista e democrática que se sentiram expulsos também com aquele maldito tribunal de inquisição que nós passamos no PT, mas eu acho que, para mim, dói mais na minha alma, no meu coração como militante socialista, mais dor do que o processo de expulsão é eu ver hoje o que eu estou vendo, a traição, as concepções programáticas, ideológicas acumuladas pela esquerda socialista, o patrocinar e legitimar a verborragia neoliberal, fazer o jogo sujo e sórdido dos banqueiros à custa da dor, da miséria, do desemprego e do sofrimento da grande maioria do povo brasileiro, além dessa coisa vexatória, desprezível, que é a corrupção e a promiscuidade mesmo, montada entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, eu me sinto muito mais traída por isso do que mesmo pelo processo de expulsão, que, claro, que foi muito doloroso. Uma vez eu li em algum lugar que as lágrimas deixam cicatrizes na alma. Com certeza a minha alma ficou cheia de cicatrizes, mas eu digo também que só tem cicatriz na alma quem não se acovardou, quem esteve no campo de batalha, quem lutou pelo que acredita. E hoje, sinceramente, eu até agradeço a Deus por lá não mais estar, né? Imagina se eu tivesse lá, o constrangimento, a indignação ia ser muito maior. Então é aquela história que a gente diz no interior, Deus escreve certo em linhas tortas. Ou talvez a gente veja as linhas tortas onde de fato elas não existem. Então eu não guardo mágoa nem rancor do processo, aprendi muito. Espero que toda a dor e o sofrimento, as humilhações, os açoites que passamos no processo de expulsão possam servir para que na construção do PSOL a gente não cometa os mesmos erros que levam à degeneração e à burocratização partidária. E, nesse momento, a gente está humildemente ajudando a construir um abrigo para a esquerda socialista e democrática que não se vende para sulambuzar no banquete farto do poder, e isso é o PSOL. Por que o PSOL está se tornando tão famoso, está de boca em boca? Porque o povo brasileiro está com raiva do PT? Ai, não sei, eu acho que é porque significa uma proposta nova. Eu acho que quando as pessoas se identificam com o que nós estamos falando, com a causa pela qual nós estamos lutando, pelos projetos que nós estamos apresentando, é porque, de fato, elas se identificam com a nossa luta, são solidárias, são generosas. Eu digo sempre que as mulheres e homens de bem e de paz que querem continuar ensinando aos seus filhos que é proibido roubar,
elas têm toda a chance de se superar os preconceitos, de achar que não se identificam com as concepções programáticas e com a nossa visão de mundo. Com certeza elas se identificarão muito com o PSOL, com o Partido Socialismo e Liberdade. Qual é o futuro da senadora? Reeleição, governo ou presidência? Estamos analisando. O mais importante para a gente agora é construir uma alternativa de justiça social para o Brasil, depois identificar quais as forças sociais e políticas que se identificam com esse projeto e depois o melhor nome para representá-lo. Claro que se eu fosse carreirista e oportunista, eu jamais assumiria uma tarefa de alta complexidade como essa e com pouca chance de vitória, porque o meu mandato se encerra no próximo ano. Se eu fosse carreirista, eu ia fazer a opção mais fácil de ser candidata no meu estado, que eu posso ser candidata também. Mas, se houver a necessidade de disponibilizar o meu nome para a candidatura presidencial, eu vou fazer com muita alegria e combatividade. Como eu digo sempre, se ganhar a eleição, vai ser muito bom para o Brasil, maravilhoso para a maioria do povo brasileiro. E se perder, eu vou ser recebida com muitas flores, beijinhos e bolo de chocolate na Universidade Federal de Alagoas, onde é, de fato, o meu local de trabalho. Eu estou hoje trabalhando no Senado por um gesto de generosidade do povo de Alagoas, mas para mim estar no Senado, no Palácio do Planalto, na sala de aula, nos movimentos sociais, para mim é sempre a mesma coisa se eu estiver fazendo com consciência tranquila, lutando pelo que acredito. Então, esse debate do meu futuro político e das alternativas que serão consolidadas em torno do PSOL, nós vamos discutir com muita tranquilidade, certamente só a apresentação do nome de fato, só no ano que vem, ou no mês de março, que é o mês das mulheres, ou no mês de maio, que é o mês das mães. Ainda estamos analisando esse momento. Mas o mais importante agora é discutir uma alternativa concreta, ágil e eficaz, que possa significar um novo modelo de desenvolvimento econômico e inclusão social distinto dessa falsa polarização entre os neoliberais do PSDB e os neoliberais do PT. É possível fazer uma associação dos métodos do governo Lula com os métodos do governo de Fernando Henrique Cardoso? Eu acho a mesma coisa, tanto do ponto de vista da política econômica, porque o governo Lula deu mais do que continuidade à política econômica do governo Fernando Henrique, aprofundou o projeto neoliberal, passou a defender tudo aquilo que nós condenávamos com veemência quando apresentado pelo governo Fernando Henrique, tudo aquilo que nós criticávamos quando estavam nos memorandos técnicos, nas cartas compromissos, nas cartas de ajuste do Fundo Monetário Internacional e das instituições de financiamento multilaterais, e fora o velho balcão de negócios sujos, que tal qual o governo passado, aliás, até pior do que o governo passado fazia, a gente está vendo hoje esse verdadeiro atentado contra a moralidade pública, que é comprar parlamentar, distribuir cargos, prestígio e poder, entregar cargos a saqueadores conhecidos dos cofres públicos, que, como eu digo sempre, ao invés de serem obrigados a devolver o que roubaram nos governos anteriores, foram devolvidos aos cargos para continuar a roubar. Então, isso realmente é muito triste, porque foram muitos dos melhores anos das nossas vidas que nós dedicamos a construir o PT, e ver hoje isso realmente é muito triste, como eu sei que é triste também para algumas pessoas sérias, honestas, que ainda estão militando no PT e que têm que conviver com essas coisas horrorosas, desprezíveis, abomináveis, que é o dia a dia da promiscuidade política. Qual a contribuição que a CPMI dos Correios vai dar ao Brasil? Olha, eu espero que, além da alteração na legislação, naquilo que pode significar a remessa de dólares ao exterior, tudo aquilo que é mais vinculado ao capital financeiro, mas o que eu espero mesmo, muito, muito, é que haja pressão dos meios de comunicação democráticos, que não se vendem por verbas publicitárias, pressão da sociedade civil organizada. O que eu espero muito é isso. É muita pressão da sociedade, porque senão a CPI, que analisa o gestor operacional dos Correios, ou a dos bingos, ou a do mensalão, ou qualquer procedimento investigatório instalado nas comissões de fiscalização e controle da Câmara ou do Senado, se não tiver pressão da sociedade, controle da sociedade, fiscalização e investigação, dá uma vergonhosa e vexatória operação abafa, que, embora seja, às vezes, com manobras inteligentes e sofisticadas, são igualmente desprezíveis. E volto a repetir, tem que ter pressão da sociedade.
Se não tiver, já está completamente montada a Operação Abafa. Basta ver a comemoração dos deputados que deveriam estar caçados, já estavam comemorando, brindando com taças de champanhe nos hotéis e nos restaurantes luxuosos de Brasília, com a vitória depois do balcão de negócios sujos que foi montado na eleição da presidência da Câmara. Só mais duas perguntas para terminar. Primeiramente, gostaria de saber como tem sido o dia a dia da senhora junto à CPMI. Muito trabalho, como sempre. Como eu sou uma pessoa muito disciplinada, gosto de fazer as coisas certas, esteja na sala de aula ou esteja no Congresso Nacional. Muito trabalho, muita exaustão física, levam quase que a nossa saúde, a nossa espiritualidade. Eu chego muito cedo, como eu sempre cheguei no local de trabalho, saio muito tarde, como sempre saí também. Enfim, é um trabalho exaustivo, mas é o que a gente tem a obrigação de fazer. Não é nenhum ato heróico pessoal, é o que a gente tem a obrigação de fazer. Cumprir as nossas obrigações constitucionais, honrar com as nossas próprias histórias e fazer aquilo que eu tenho certeza que milhares de pessoas, se estivessem no meu lugar, estariam fazendo a mesma coisa. Não baixar a cabeça, não se ajoelhar covardemente diante dos corruptos, dos delinquentes de luxo, dos saqueadores dos cofres públicos, sejam eles menos ou mais sofisticados, menos ou mais enroladores. Mas é isso, é cumprir a nossa obrigação constitucional. Muito trabalho, muita disciplina, muito rigor ético, aquilo que é a nossa obrigação fazer. Nós sabemos que a senhora militou como estudante, brigando por um Brasil melhor, né, com mais liberdade. E eu gostaria que a senhora, para terminar essa entrevista, falasse um pouco dos jovens, os jovens dos anos de exceção, que discutiam política em busca de novos caminhos e liberdade. Terminado os anos de exceção, nós temos aí um Brasil onde as pessoas podem votar, até mesmo os jovens. Os jovens de hoje, em comparação com os jovens de 64 a 84, eles acreditam no quê neste país? Olha, eu acho que às vezes tem tantos exemplos horrorosos, né, degenerados, corruptos, que acaba também criando uma sociedade consumista, individualista, onde, se a gente não mudar as regras, as normas estabelecidas na vida e sociedade, cada vez mais fica difícil para as crianças, para os jovens, dedicarem as suas vidas, a sua luta para fazer desse país maravilhoso uma pátria soberana, ética, igualitária e fraterna. Eu acho que fica muito difícil também pelos terríveis exemplos que estão nas cúpulas palacianas, nas instituições públicas ou privadas brasileiras. Então, os maus exemplos acabam fortalecendo essa prática de desrespeito, quer seja no pequeno comportamento não ético pessoal, até o grande comportamento não ético na participação das instituições públicas. Eu prefiro continuar dizendo que a gente tem que continuar lutando muito, né? Eu até dizia há pouco no Congresso o poemazinho do Ledo Ivo, né? Que eu acho que quando a gente está se sentindo muito só, muito cansado, achando que está nadando contra a correnteza, tendo que fazer nascer um Davi por dia nos nossos corações para derrubar a truculência, a intolerância, a corrupção, os gigantes que são montados nessa sociedade, eu acho que a gente tem que repetir aquele versinho, né? Quando se estiver se sentindo só, dizendo assim: meu coração está batendo, a sua canção de amor maior bate por toda a humanidade. Em verdade, eu nunca estou só. Então, que a gente possa ser exemplo de coragem, de solidariedade, de esperança, ter a ousadia de nadar contra a correnteza, mesmo que a realidade implacável diga não, mesmo que seja cômodo, fácil e sedutor ser bandido no mundo da política ou na vida de sociedade, que a gente busque novos e melhores caminhos para o nosso Brasil, seja em Juiz de Fora, no interior de Alagoas, numa grande cidade, em qualquer lugar onde a gente esteja, que a gente tente fazer um esforço muito grande de ser exemplo de ética, de transformação social, de coragem, de solidariedade e esperança. Acima de tudo, ser movido pela esperança todos os dias. O que diz o pessoal? Oi? É o que diz o pessoal. Pois é, o nosso Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido pequeno, não é um partido nanico que funcionará como moeda de troca no jogo sujo eleitoral, nem almeja ser um partido grande se tiver que vender a alma e as convicções para ser aceito do convescote do capital. Mas é um partido que humildemente tenta ser uma ferramenta de luta
a serviço das mais belas e legítimas aspirações da sociedade de uma forma geral. Então, o Partido Socialismo e Liberdade, o nosso PSOL, humildemente se apresenta à sociedade como uma ferramenta de luta, um instrumento de luta a serviço da grande maioria do povo brasileiro. Senadora Heloísa Helena, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, na TVE de Juiz de Fora. E nós estamos orgulhosos com a sua presença na nossa cidade, com a participação da senhora também neste evento, que é um evento muito importante, e mais orgulhoso ainda de estar ao lado de uma pessoa integrada à política e que caminha por caminhos corretos. Muitíssimo obrigada a você, a todos que fazem o programa, a TVE, agradecer muito a generosidade do espaço, dar uma beijoca muito especial, né, aos telespectadores ou ouvintes, e vamos continuar lutando. A vida está sendo muito difícil, né? Às vezes a gente fica até com vontade, eu sei que tem muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas que ficam com vontade de ficarem recolhidas na sua dor, nas suas lágrimas, no seu sofrimento, mas a gente tem que ter a compreensão que tem pessoas que sofrem muito mais, lutam muito mais, enfrentam adversidades muito maiores, que às vezes ameaçam esgotar a nossa capacidade de reação, mas o importante é isso, fé em Deus e fé na luta do povo, fé em Deus e fé na luta do povo para que a gente continue lutando. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês e uma beijoca muito grande para todos. Esta é a senadora Heloísa Helena.